Meus queridos terceiros anos, antes de nós falarmos sobre Nietzsche, Friedrich Nietzsche, que é o nosso próximo conteúdo novo, nós vamos fazer aqui tipo um aulão da filosofia. Preste atenção. Antes do período filosófico, nós observamos que houve um período mitológico em que tudo era explicado pela fenomenologia dos deuses, tanto na criação do universo como na própria criação do homem. Estão lembrando? A questão dos titãs, a questão de Zeus e aqueles deuses mitológicos. Inclusive, para que se alguém estiver interessado em aprender mais um pouco de mitologia, nós colocamos algumas aulas no nosso link e que vocês possam ficar de forma curiosa a entender como é que foi criado o mundo, como é que foi criado o homem dentro da mitologia grega, ok? E depois da mitologia grega nós passamos para os filósofos naturalistas. Foram aqueles que começaram a contemplar o universo e começaram a usar a razão para perguntar de onde surgiram as coisas, como foi construído o universo. E nós temos esse turma é chamado de pré-socráticos, porque eles vieram antes de Sócrates, esses filósofos naturalistas. E nós podemos ver a figura de Tales de Mileto, Anaximandro, Anaximenes. Eles começaram a defender sua teoria especulativa na razão filosófica naturalista, ao contemplar o universo, que as coisas vieram do ar, vieram da água, vieram do fogo, e assim foi construindo esse período de filosofia naturalista. Lembre-se que nesse período de filosofia naturalista dos pré-socráticos, não havia ainda filosofia voltada para o homem. E dentro dessa questão nós percebemos que o Parmênides, depois veio o Heráclito, do devir, do vir a ser, a construção do ser sempre em mudança nesse aspecto. Então esses e vários outros, mas nós estamos aqui focalizando Pitágoras, que foi exatamente o pai da matemática, que segundo a filosofia naturalista, tudo veio dos números. A teoria de Pitágoras vocês estudam na matemática. E depois desse período de filosofia naturalista, nós percebemos que começaram a surgir os primeiros sofistas, que foram exatamente aqueles mercadores da sabedoria, começaram a refletir e ensinar sobre as coisas, cobrando os sofistas. E nesse período surgiu a figura do Sócrates, que a filosofia começou a passar do período naturalista para o período clássico na filosofia do Sócrates. A diferença é que quando a filosofia entrou na figura do Sócrates, já não foi mais em contemplação com o mundo, já foi o homem voltado para si mesmo. A filosofia de Sócrates é mais antropológica. Ele disse: conheça-te a ti mesmo, o homem tem que dar luz a si mesmo. E essa é a questão da figura de Sócrates. Depois veio Platão, que criou o mundo das ideias, que criou a questão do mundo transcendente, que existe um mundo perfeito e que a existência é sempre a manifestação daquilo que é imperfeito. E o Platão criou o mito da caverna. Então, e depois veio a figura de Aristóteles, que desenvolveu a filosofia clássica, o pensamento do ser, não ser, o pensamento ontológico, os conceitos relativamente de essência, existência, ato, substância, tudo isso dentro da filosofia clássica. Posteriormente, nós pulamos dentro da história para o Renascimento. O Renascimento foi quando a filosofia, aliás, antes da filosofia de entrar no Renascimento, nós tivemos o período helenista, que foi uma mistura da filosofia do conhecimento grego com o conhecimento romano, quando Alexandre o Grande conquistou a Grécia. Estão lembrando? Chama período helenista, período helenísticos. Aí teve um grande filósofo chamado Diógenes, que criou a filosofia do nihilismo. Se os senhores leem, os senhores vão ficar encantados. Depois do período helenístico, partimos para a filosofia medieval, que é quando entra a questão do cristianismo, e que destacaram exatamente dois pensadores: o Santo Agostinho, e na igreja era proibida a filosofia clássica, e Santo Agostinho começou a pensar, analisar, e começou a trazer a filosofia clássica mesclada do pensamento religioso. Inclusive, podemos dizer que ele foi o neoplatonismo, ele trouxe o neoplatonismo para dentro da filosofia cristã.
inclusive o cristianismo herdou muito Platão, mundo transcendental, mundo perfeito, existe um Deus, a alma desce, a alma sobe, a alma vem de Deus, inclusive o espiritismo é uma ideia platônica. E depois nós vimos a figura do renascentista, do filósofo cristão, São Tomás de Aquino. O que ele fez? Ele trouxe a visão de Aristóteles para dentro da igreja, para que pudesse a igreja manipular o conhecimento, baseado em que Deus seria a essência reveladora de todas as coisas, e que a filosofia clássica, sem a mesclada da religião, não teria valor nenhum. Estão entendendo? E depois desse período medieval, surgiu o Renascimento, que foi o pensamento iluminista na Europa, que começaram a surgir novamente pensadores para ressuscitar as filosofias gregas. E nós podemos destacar a figura do René Descartes e a figura do Francis Bacon, que começaram a trazer a razão. O pai do racionalismo foi o René Descartes, pela sua filosofia positivista, criador também da sociologia, e o Francis Bacon, que os dois entraram em choque. Um trouxe exatamente o Platão e o outro trouxe o Aristóteles, um dizendo que o conhecimento vem pela percepção sensorial, e o outro dizia, o René Descartes, dizia que o conhecimento só é válido por meio da razão, que é a supremacia de todo conhecimento, ok? Então nós andamos nesse aulão de resgate da filosofia, para nós entrarmos na filosofia contemporânea, na personagem Friedrich Nietzsche, ok? Se vocês gostaram, dê um clique bem legal aí, isso é bom para nós professores, ok? Um abração, e o próximo aula nós iremos falar sobre Friedrich Nietzsche, o grande pensador, que vai realmente, nós vamos aprender muito com ele, ok? Um abraço para vocês, terceiro-anistas, pré-universitários. Eu me sinto honrado, me sinto prazeroso em poder estar com vocês, ok?